Você já sentiu a fúria de ser traído, humilhado ou subestimado? Já experimentou aquele momento em que alguém tentou te puxar para baixo, esperando que você desmoronasse? Mas aqui está a verdade brutal. Eles erraram feio ao pensar que você era fraco. Neste vídeo, eu vou te mostrar como destruir psicologicamente quem tentou te derrubar. Mas não com gritos, brigas ou vingança barata. Isso seria jogar o jogo deles. O que eu vou te ensinar é algo muito mais cruel. A arte de fazer essas pessoas se arrependerem profundamente, sem que você precise sujar as mãos. Ao longo desse vídeo, você vai aprender táticas psicológicas afiadas como uma lâmina, estratégias estoicas para se tornar inatingível e técnicas para virar o jogo de um jeito que fará seus inimigos se contorcerem de arrependimento. E o melhor, você vai fazer isso sem perder sua paz, sem se rebaixar e sem que ninguém consiga te atingir novamente. Mas antes, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque o que eu vou te ensinar aqui é algo que poucas pessoas têm acesso. E se você quiser um conteúdo ainda mais profundo, com estratégias que vão além desse vídeo, dá uma olhada no comentário fixado. Tem algo lá que pode mudar completamente o seu jogo. Agora prepara-se, porque depois desse vídeo, você nunca mais será visto como alguém que pode ser derrubado. Vamos começar. Eles mexeram com a pessoa errada. Quando alguém tenta te destruir, é porque no fundo essa pessoa se sente inferior a você. Sim, parece contraditório, mas preste atenção. Ninguém ataca o que não incomoda. Ninguém se dá ao trabalho de derrubar quem não tem valor. Se te atacaram, te traíram ou tentaram te desestabilizar, é porque de alguma forma você representa uma ameaça. E agora é sua vez de mostrar o tamanho do erro que eles cometeram. A primeira coisa que você precisa fazer não é reagir com raiva, e sim com estratégia. As pessoas comuns explodem, se descontrolam, tentam vingança imediata e acabam se rebaixando ao nível de quem as atacou. Você não. Você vai usar a surpresa a seu favor. Vai deixar que eles pensem que venceram, por enquanto. Vai observar cada movimento deles e deixar que se afundem sozinhos. Epicteto dizia: se alguém te ofendeu, lembre-se de que foi sua própria opinião que te perturbou. O que isso significa? Que o que te destrói não é o que fizeram com você, mas como você reage a isso. Quando você demonstra que está ferido, que se abalou, você entrega sua fraqueza de bandeja. Mas quando você age como se nada tivesse acontecido, como se o ataque deles fosse insignificante, é aí que a tortura começa. Eles esperam que você se revolte, que tente revidar, que perca o controle. Mas quando você simplesmente segue sua vida como se nada tivesse acontecido, você planta a primeira semente do arrependimento na mente deles. E isso nos leva ao próximo ponto. Transforme sua raiva em um arsenal destruidor. Raiva, ódio, ressentimento. Essas emoções podem ser venenos ou combustíveis. Pessoas fracas deixam que a raiva as consuma, tomam decisões impulsivas e se autossabotam tentando revidar. Mas os verdadeiros estrategistas fazem algo diferente. Eles transformam essa raiva em um arsenal psicológico devastador. Imagine o seguinte: alguém te traiu, te humilhou, te jogou para baixo, esperando que você ficasse destruído. O que essa pessoa mais quer é ver você reclamando, chorando, tentando se justificar. Ela quer ver sua fraqueza. Só que ao invés disso, você usa toda essa energia para crescer de um jeito tão absurdo que essa pessoa se arrepende de cada segundo que gastou tentando te derrubar. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Isso significa que ao invés de cair no jogo sujo deles, você sobe para um nível que eles jamais alcançarão. E como você faz isso? Primeiro, elimine a mentalidade de vítima. Não gaste um segundo da sua vida perguntando: por que isso aconteceu comigo? Pergunte-se: como eu posso usar isso para me tornar inquebrável? Segundo,
Canalize sua energia para algo que os fará sentir dor, não fisicamente, mas psicologicamente. Isso significa que, ao invés de responder diretamente, você começa a se aprimorar em silêncio. Você melhora sua aparência, fortalece sua mente, cresce profissionalmente e socialmente. Enquanto eles perdem tempo te odiando, você os faz se sentirem cada vez menores. E quer saber o mais cruel? Quanto mais você cresce, mais eles vão se corroendo por dentro. Eles não vão admitir, mas vão te observar de longe, torcendo para que você caia. Só que você não vai cair. Vai continuar subindo, impassível, inalcançável. E no momento em que eles perceberem que nada do que fizeram conseguiu te parar, a destruição estará completa. Mas isso nos leva ao próximo passo, ainda mais letal. O desprezo absoluto. Trate-os como insetos insignificantes. Nada destrói mais uma pessoa do que a sensação de irrelevância. Quem tentou te derrubar fez isso porque queria ser importante para você, queria ver sua reação, queria que você gastasse sua energia com eles. Mas sabe qual é a resposta mais cruel que você pode dar? O desprezo absoluto. Epicteto dizia: se alguém fala mal de você, não se defenda, viva de modo que ninguém acredite neles. Isso significa que a melhor forma de humilhar alguém que tentou te atingir é simplesmente agir como se essa pessoa não existisse. O silêncio, a indiferença e a falta de qualquer resposta vão atingir muito mais do que qualquer confronto direto. Quando alguém te ataca, a pior coisa que pode acontecer na mente dessa pessoa é a dúvida. Será que ele nem ligou? Será que eu sou tão insignificante assim para ele? Esse pensamento corrói, sufoca, enlouquece. E é isso que você vai fazer: deixá-los se afogar na própria insignificância. Enquanto isso, você segue vivendo sua vida, crescendo, se fortalecendo. E aqui vai o detalhe final. Quando você os encontrar, olhe através deles, como se fossem invisíveis, como se fossem nada. Esse simples gesto vai fazer com que eles se contorçam por dentro, implorando mentalmente por qualquer reação sua. Mas você não dará, porque quem realmente venceu esse jogo foi você. E agora vem a parte onde a dor se torna insuportável para eles. Jogue o jogo mental e os faça enlouquecer. Se você quer destruir psicologicamente quem tentou te derrubar, precisa entender uma coisa: a verdadeira batalha não acontece no mundo físico, mas sim dentro da mente do seu inimigo. E a melhor forma de vencer essa guerra é fazer com que essa pessoa comece a duvidar da própria sanidade. Sêneca dizia: aquele que é provocado e não reage, mostra que o ofensor não tem poder algum sobre ele. Isso significa que quando alguém te ataca e você não responde da maneira esperada, você quebra completamente a estrutura mental dessa pessoa. Ela esperava que você explodisse, que tentasse se justificar, que demonstrasse dor. Mas você faz o oposto. Você age como se nada tivesse acontecido, como se o ataque dela fosse tão insignificante que sequer vale sua atenção. Isso gera um efeito devastador, mas agora vamos elevar isso a outro nível. Existe um truque psicológico que desestabiliza qualquer inimigo: a imprevisibilidade. Pessoas que tentam te derrubar contam com um roteiro na cabeça delas. Elas esperam que você reaja de determinada forma. Mas quando você foge desse roteiro, você coloca essa pessoa em um estado de confusão. E uma mente confusa é uma mente fraca. Aqui está como você faz isso. Primeiro, varie sua postura. Em um dia, você pode agir completamente indiferente, sem sequer reconhecer a existência da pessoa. No outro, pode cumprimentá-la com um leve sorriso de canto, como se estivesse se divertindo com tudo isso. Depois, volte à indiferença total. Isso vai fazer com que seu inimigo se pergunte: o que está acontecendo? Será que ele sabe de algo que eu não sei? E essa dúvida vai roer a mente dele, tirando sua paz. Outro truque letal é plantar informações sutis.
Se você estiver em um ambiente onde precisa conviver com essa pessoa, solte frases enigmáticas, olhando para o nada, como se estivesse falando consigo mesmo. Algo como: engraçado como as pessoas acham que a vida não devolve tudo na hora certa. E siga normalmente sua rotina. Você não precisa dizer diretamente para essa pessoa, basta que ela escute. Isso fará com que sua mente entre em paranoia, tentando entender o que você quis dizer. E o mais interessante, você não precisou levantar um dedo. Apenas com controle emocional e estratégias mentais, você virou o jogo completamente. Seu inimigo, que antes se achava no controle, agora está inquieto, atormentado pela própria mente. E você? Você apenas segue em frente, sem que nada te atinja. Agora vamos para o próximo nível, onde a dor psicológica se torna insuportável para quem tentou te derrubar. Faça-os se contorcerem de inveja enquanto você sobe. Poucas dores são tão insuportáveis quanto ver alguém que você tentou destruir se tornar ainda maior, mais forte e mais bem-sucedido do que antes. E é exatamente isso que você vai fazer. Você vai transformar o veneno que jogaram contra você no combustível que vai te levar ao topo. E cada vitória sua será como uma lâmina girando dentro da mente deles. Vamos entender por que isso é tão eficaz. Quando alguém tenta te derrubar, essa pessoa está apostando que você vai desmoronar. Ela quer ver sua ruína, sua frustração, sua derrota. Mas quando, ao invés disso, você começa a crescer de forma implacável, isso cria um efeito devastador. Essa pessoa percebe que não apenas falhou, como também se tornou um espectador impotente do seu sucesso. E aqui está a chave. Você não vai apenas melhorar. Você vai crescer de um jeito tão brutal que sua ascensão será impossível de ignorar. Mas sem exageros, sem precisar se exibir de forma óbvia. O verdadeiro impacto vem da sutileza. Você simplesmente se torna alguém tão acima do jogo dessas pessoas que elas se sentem diminuídas só de pensar em você. Imagine a seguinte cena. A pessoa que tentou te destruir entra em uma sala e te vê radiante, confiante, no auge da sua melhor versão. Você não precisa dizer nada. Seu olhar, sua postura e sua presença já dizem tudo. Ela sente um aperto no estômago porque percebe que falhou miseravelmente. O golpe psicológico já foi dado e ele é irreversível. Mas como garantir que isso aconteça? Simples. Primeiro, corte tudo que te enfraquece. Pessoas, hábitos, pensamentos que drenam sua energia precisam ser eliminados. Segundo, invista em si mesmo com obsessão. Melhore sua aparência, sua inteligência, seu círculo social e suas habilidades. Cada progresso seu será como uma faca cravada na mente de quem quis te ver fracassar. Sêneca dizia: o maior prazer é ver aqueles que duvidaram de você engolirem suas palavras. E isso acontece quando, sem precisar falar uma única palavra, sua presença já deixa claro que você não apenas sobreviveu, você se tornou inatingível. Agora vamos para o próximo estágio da destruição psicológica. Chegou o momento de dar o golpe final sem precisar sujar as mãos. O golpe final, a humilhação pública sem precisar sujar as mãos. Existem muitas formas de humilhar alguém, mas a mais cruel de todas é aquela onde você não move um único dedo, e ainda assim, essa pessoa se destrói sozinha. Agora chegou o momento em que seu inimigo perceberá diante de todos que perdeu. E a pior parte, ele não poderá fazer nada para evitar. O erro da maioria das pessoas é querer se vingar diretamente, expor, confrontar, gritar para o mundo o que aconteceu. Mas isso seria dar reconhecimento para quem tentou te derrubar. Você não faz isso. Você joga xadrez, enquanto eles jogam damas. E como funciona essa humilhação silenciosa? Simples. Você vai criar uma narrativa onde essa pessoa se auto-aniquila sem que você precise atacar. Lembra-se da inveja que ela sente ao te ver crescer. Agora esse sentimento vai tomar conta dela. Porque à medida que você continua subindo, ela vai se corroendo por dentro, buscando qualquer forma desesperada de te atingir.
Mas aqui vem o detalhe fatal. Quanto mais ela tentar te derrubar novamente, mais ela se expõe. Isso porque agora o jogo virou completamente. Você é visto como alguém que seguiu em frente e prosperou, enquanto seu inimigo ficou preso no próprio ódio. As pessoas ao redor começarão a notar esse comportamento obsessivo. Elas perceberão que enquanto você avança, essa pessoa está cada vez mais obcecada em falar de você, te atacar ou tentar te diminuir. E nada destrói mais a credibilidade de alguém do que ser visto como um invejoso rancoroso. E então chega o momento definitivo. Essa pessoa, movida pelo próprio desespero, comete o erro final, se expõe demais. Ela perde o controle, fala demais, age impulsivamente, mas agora ninguém mais leva essa pessoa a sério, porque todos já enxergam a diferença entre vocês. Marco Aurélio dizia: o melhor desprezo que podemos oferecer a alguém é o nosso silêncio e o nosso sucesso. E é exatamente isso que você faz. Você assiste de longe enquanto essa pessoa desmorona, envenenada pelo próprio ego e pela própria frustração. Você venceu sem precisar lutar. E agora chegou a hora de consolidar essa vitória de uma forma que vai ecoar na mente deles para sempre. A regra do predador: nunca demonstre fraqueza. Se você quer destruir psicologicamente alguém que tentou te derrubar, precisa entender uma coisa: o mundo funciona como a selva. Os fracos são devorados, os fortes são respeitados. Seu inimigo tentou te atacar porque, em algum momento, achou que você era vulnerável. Mas agora, você vai mostrar que ele cometeu o pior erro da vida dele. A regra número 1 para se tornar inatingível é nunca demonstrar fraqueza. Isso não significa que você nunca terá momentos difíceis, mas sim que ninguém, absolutamente ninguém, deve ver você abalado. Quando seus inimigos percebem que suas palavras, ações ou tentativas de destruição não te afetaram, eles entram em pânico, porque significa que eles falharam. E aqui está o truque: mesmo que por dentro você sinta raiva ou frustração, por fora você será uma fortaleza impenetrável. Seu olhar será firme, sua postura inabalável, sua presença dominante. Quando você entra em um ambiente, a mensagem precisa ser clara: eu não sou alguém que pode ser derrubado. Quer um exemplo de como isso funciona? Imagine um leão. Ele não precisa rugir o tempo todo para mostrar que é o rei da selva. Sua simples presença já impõe respeito. E quando um inimigo percebe que não pode te atingir, ele sente algo muito pior do que medo. Ele sente insignificância. Agora, existe um detalhe essencial: a frieza estratégica. Algumas pessoas acham que ser forte é ser agressivo, reativo, confrontador, mas os verdadeiros predadores são pacientes. Eles observam, calculam, esperam o momento certo para agir, ou muitas vezes nem precisam agir. O simples fato de não reagir já é o suficiente para fazer o inimigo se consumir por dentro. Epicteto dizia: se você deseja progresso, aceite ser visto como insensível ou arrogante. Não tente parecer acessível para todos. Isso significa que, às vezes, as pessoas vão te chamar de frio, vão dizer que você mudou, que você não é mais tão amigável. Ótimo. Isso significa que sua estratégia está funcionando. O mundo não respeita quem implora por validação. Respeita quem tem presença, quem transmite autoridade sem precisar dizer uma palavra. E o seu inimigo, ao perceber que te atacou e não conseguiu nem mesmo uma reação, sentirá algo devastador: a certeza de que perdeu completamente o poder sobre você. Mas agora vamos intensificar isso ainda mais. Você já se tornou inabalável, já mostrou que não pode ser derrubado. Agora vamos garantir que seu inimigo nunca mais se recupere da humilhação psicológica que ele mesmo se colocou. A dor psicológica que eles jamais vão superar. Se existe algo que destrói uma pessoa por dentro, é a sensação de que ela perdeu completamente o controle sobre alguém que tentou manipular, rebaixar ou destruir.
Essa dor não vem de uma humilhação pública, de um confronto direto ou de uma vingança impulsiva. Ela vem do silêncio, da impotência, da certeza absoluta de que nada do que foi feito conseguiu te atingir. Agora chegou o momento em que seu inimigo começará a se perguntar: por que nada do que eu fiz funcionou? Por que ele não reagiu? Como pode alguém simplesmente ignorar o que eu fiz e continuar vivendo melhor do que antes? Esse pensamento será como um veneno lento, corroendo a mente dele dia após dia. Mas aqui vem o detalhe que torna tudo ainda mais insuportável: a sua ausência. Isso porque, na maioria dos casos, quem tentou te derrubar estava viciado na sua energia. Essa pessoa queria te controlar, te desestabilizar, sentir que tinha algum tipo de poder sobre você. Só que agora, você não apenas seguiu em frente, você apagou essa pessoa da sua vida como se ela nunca tivesse existido. Nada enlouquece mais alguém do que perceber que se tornou irrelevante. E esse é o golpe final. Quando alguém percebe que tudo o que fez para te destruir foi inútil, que sua vida seguiu sem nenhuma consequência, que seu nome sequer é mencionado mais, a dor psicológica se instala de um jeito que é praticamente impossível de ser superado. Sêneca dizia: nada é mais humilhante para um inimigo do que ser ignorado. E é exatamente isso que você está fazendo. Você não precisa bloquear, brigar, justificar ou tentar provar nada. Você apenas desaparece da mente dessa pessoa e, ao mesmo tempo, se torna uma obsessão nela. E aqui está a ironia final: enquanto você esquece, eles lembram. Enquanto você vive, eles remoem. Enquanto você prospera, eles se afundam. O jogo acabou, eles perderam. E a pior parte, perderam para alguém que nem sequer estava mais jogando. Mas agora vem o verdadeiro golpe final, aquele que vai fazer com que essa pessoa jamais se recupere. Torne-se um pesadelo vivo na mente deles. Agora que seu inimigo percebeu que perdeu, que nada do que fez te atingiu e que você está melhor do que nunca, ele entrará em um estado psicológico de frustração absoluta. E é aqui que a verdadeira tortura começa, porque a partir desse momento, sua simples existência será um lembrete constante do fracasso dele. O que acontece quando uma pessoa passa a odiar alguém que não pode destruir? Ela se torna obcecada. Seu inimigo começará a te perseguir nas sombras, a procurar por qualquer sinal de fraqueza, a observar cada passo seu, esperando desesperadamente que algo finalmente te derrube. Mas nada acontece. Você continua crescendo, inatingível, enquanto ele definha no próprio ressentimento. Essa obsessão tem um nome: impotência psicológica. É o momento em que seu inimigo percebe que ele não pode fazer absolutamente nada contra você. Nenhuma palavra dele te afeta, nenhum ataque te desestabiliza, nenhuma armadilha te pega. Ele é apenas um espectador da sua ascensão, e isso o devora por dentro. E aqui está o detalhe mais cruel: quanto menos atenção você der, mais poderoso você se tornará na mente dele. Ele começará a ver sua presença em todos os lugares. Alguém mencionará seu nome em uma conversa e ele sentirá um aperto no estômago. Ele entrará nas redes sociais e, mesmo sem querer, verá algo sobre você. Cada vitória sua será como uma faca girando dentro da mente dele. Marco Aurélio dizia: se um inimigo te odeia, o problema é dele. Desde que você siga sua vida, ele se tornará prisioneiro do próprio ódio. E esse é o ponto central. Você não fez nada diretamente contra essa pessoa. Você apenas seguiu em frente, e isso foi suficiente para torná-lo um prisioneiro eterno da própria frustração. E agora vem o golpe final. O que fazer para garantir que esse pesadelo nunca acabe? Como selar essa destruição psicológica de uma vez por todas? Prepare-se, porque o próximo passo é definitivo. O jogo acabou. E você venceu sem precisar jogar. Bom, agora chegamos ao ponto final. Seu inimigo tentou te destruir, jogou sujo, tentou manipular, esperou te ver caído. Mas tudo o que ele conseguiu foi se afundar na própria obsessão
enquanto você crescia sem olhar para trás. E essa é a maior humilhação que ele poderia sofrer. Aqui está a verdade brutal. Você nunca precisou lutar, nunca precisou se vingar, nunca precisou provar nada para ninguém, porque o tempo, a vida e suas próprias ações já fizeram isso por você. Enquanto seu inimigo gastava energia te odiando, você estava investindo na sua evolução. E agora, a distância entre vocês é inatingível. O golpe final já foi dado e ele é irreversível. A pessoa que tentou te derrubar agora vê você em um nível tão alto que sequer pode te tocar. Ela perdeu completamente a relevância na sua vida. E essa é a punição definitiva, porque nada destrói mais um ego frágil do que perceber que nem mesmo o ódio dele conseguiu te parar. Sêneca dizia: o homem forte se vinga tornando-se inalcançável. E foi exatamente isso que você fez. Você não desceu ao nível do seu inimigo, você fez com que ele sequer pudesse mais existir no seu mundo. Agora tudo o que essa pessoa tem é o arrependimento. A dor de ver que tudo o que tentou contra você não apenas falhou, mas se voltou contra ela. O peso de saber que você nunca se importou com a guerra que ela tentou criar. E no final, o silêncio foi a sua maior arma. E agora, antes de encerrar, peço que deixe a seguinte frase nos comentários abaixo: ninguém vai me derrubar. Assim, terei certeza que assistiu até o final e aprendeu as lições que aqui foram passadas. Claro, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque todos nós, em algum momento da vida, encontramos pessoas que tentam nos destruir. Mas a verdadeira vitória não está em revidar com ódio, está em se tornar tão grandioso que sua simples existência já seja a maior resposta. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e confere o conteúdo exclusivo que eu deixei no comentário fixado. Lá tem algo que pode te levar para um outro nível. Agora vá e faça exatamente o que eu te ensinei aqui. Viva de uma forma que quem tentou te derrubar jamais consiga te alcançar novamente. O jogo acabou e você venceu.